Ele é reverenciado em todo o mundo. O vinho do Porto tem seu estilo próprio. Esse vinho de teor alcoólico elevado e de doçura marcante tem vários sabores bem distintos. Quer aprender mais sobre o vinho do Porto, a diferença entre cada um dos estilos, descobrir com que comida esse tipo de vinho combina, como servi-lo e ainda como conservá-lo depois de aberto? Fica aí que eu vou ensinar tudo para vocês. Eu sou Fabiana Gonçalves, jornalista e sommelier, e nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa aprender sobre o vinho do Porto, até a melhor temperatura para servir esse tipo de vinho e em que tipo de taça tomar. Fica aí e confere. Para falar de vinho do Porto é preciso voltar no tempo e conhecer um pouco da história dessa bebida que mexeu muito no mundo do vinho. O cenário é a região do Rio Douro, no norte de Portugal, onde a principal cidade é o Porto. Nessa região há vestígios da produção de vinhos desde os séculos 3 e 4, mas foi por volta do século 17 que o vinho do Porto nasceu. Os ingleses sempre foram grandes consumidores de vinho e o principal mercado fornecedor deles era Bordeaux, na França. Só que eles se desentenderam comercialmente com a França e começaram a ancorar suas embarcações na região do Porto para comprar os vinhos de lá. Acontece que durante a volta os vinhos não aguentavam o calor e o tempo da viagem e terminavam oxidando nos porões dos navios. A solução dada pelos ingleses para o vinho suportar a viagem foi adicionar aguardente de vinho à bebida. Esse vinho fortificado, depois batizado de vinho do Porto, terminou agradando o paladar dos ingleses pelo seu sabor doce e pelo elevado teor alcoólico. Essa técnica de adição de álcool é mantida até hoje na elaboração da bebida. Apesar do nome, o vinho do Porto só pode ser produzido com uvas da região do Douro, que foi a primeira região de vinhos demarcada do mundo em 1756 pelo Marquês de Pombal. O vinho é guardado nas caves dos armazéns de Vila Nova de Gaia, cidade que fica na margem oposta à cidade do Porto. Daqui a pouco você vai conhecer mais sobre o vinho do Porto e suas características. Mas antes disso, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada e para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse por aqui. E voltando ao vídeo, o vinho do Porto tem características muito particulares, que vão desde a quantidade de cores aos níveis de doçura e ao tipo de envelhecimento. Eles podem ser classificados como branco, rosé, ruby ou rubi e tawny. Menos conhecidos pelas bandas do Brasil, temos os vinhos do Porto brancos e rosés. Os brancos são feitos com uvas brancas do Douro e podem ser classificados pela doçura. O branco seco, o branco que é meio seco e o lágrima que é doce. Os vinhos do Porto branco são usados em um drink muito apreciado em Portugal, o Portonic ou Porto Tônica. Já o vinho do Porto rosé ainda é menos conhecido aqui no Brasil. É feito com uvas tintas, com pouca extração de cor e são bastante frutados, com notas de morango, cereja e framboesa. Também são bastante usados em coquetéis lá em Portugal. O estilo Ruby ou Rubi tem uma coloração tinta, podendo ser mais ou menos intensa. São vinhos de perfil mais frutado, feitos com uvas de diferentes safras e que envelhecem em madeira de 2 a 3 anos antes de serem engarrafados. Dentro da categoria dos rubis estão os reserva, os LBV e os vintage. Os rubi reservas são a seleção dos melhores vinhos do Porto de cada ano. Já o LBV é um Porto Rubi de uma só safra e envelhecido de 4 a 6 anos em madeira. Por fim, o Porto Vintage também é feito com um vinho de uma só safra e matura em madeira de 2 a 3 anos. Ele não é filtrado e pode evoluir muitos anos em garrafa. Já o estilo Tawny tem uma cor mais alourada e os vinhos mostram notas de especiarias e frutas secas. E eu confesso que esse é o meu estilo preferido de vinho do Porto. O envelhecimento em madeira desses vinhos varia em média de 4 a 6 anos. Os vinhos do Porto Tawny podem ser classificados como reserva, que passam um pouco mais de tempo em madeira que os Tawny simples, e tem ainda aqueles com indicação de idade, que são vinhos com 10, 20, 30, 40 anos. Além disso, ainda existem os colheita, que envelhecem no mínimo 8 anos em madeira e se tornam complexos e com enorme capacidade de guarda. Quer saber com que esses vinhos combinam, qual temperatura tomar e em qual taça beber? Fica aí que eu vou te contar. Mas antes disso, eu vou deixar aí embaixo, no texto da descrição do vídeo, um link para você acessar, onde você vai aprender ainda mais sobre vinhos de maneira fácil e descomplicada. Por ter um teor alcoólico mais elevado, o vinho do Porto deve ser degustado em quantidades menores que os vinhos convencionais.
Quanto ao tipo de taça, existem taças específicas para o vinho do Porto, que são um pouco menores que as taças para vinho branco. Você vai ver que tomar vinho do Porto nessa taça é muito mais agradável do que aquele velho cálice que as pessoas usavam antigamente. Outra coisa importante, a temperatura. Vinho do Porto não se toma na temperatura ambiente, a não ser que você esteja num lugar frio. Os portos brancos e rosés podem ser consumidos mais frios, por volta dos 4 a 10 graus. Já os rubis e os tawny podem ser tomados na faixa dos 10 a 16 graus. Se abrir uma garrafa de vinho do Porto e ela não for consumida completamente, você pode guardá-la na geladeira por até um mês. Os brancos um pouco menos que isso, tipo uma semana. Também tenha cuidado com os LBVs e os vintages. Esses também aguentam mais ou menos o mesmo tempo dos brancos. E o vinho do Porto combina com que tipo de comida? Eles são muito versáteis. Os vinhos do Porto brancos secos e rosés caem bem com petiscos diversos, especialmente com castanhas, amêndoas, nozes, azeitonas e bolinho de bacalhau, por exemplo. Os brancos de estilo doce casam bem com doces com amêndoas, pão de ló e pastel de nata. Os vinhos do Porto Rubi vão bem com frutas secas, queijos azuis como o gorgonzola e roquefort, chocolate amargo e sobremesa de frutas vermelhas, por exemplo. Já os de estilo tawny também combinam com as frutas secas e queijos azuis, assim também como receitas doces à base de amêndoas, doces à base de ovos, pão de mel e pão de ló. E aí, gostou desse vídeo? Para me ajudar a trazer mais conteúdo como esse por aqui, deixa a sua curtida e não se esquece de se inscrever no canal. Também compartilha esse vídeo com os amigos e ativa as notificações para não perder nada. E se quiser deixar alguma opinião ou fazer alguma pergunta, é só escrever aí nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. Até a próxima!